Hello DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Dessa vez eu trouxe um tutorial incrível pra vocês, inspirado em um móvel gringo que eu vi na internet que era caríssimo. E pra fazer esse móvel eu reaproveitei uma cadeira velha de bar, daquelas de ferro desmontáveis, sabe? Tava muito velho, eu comprei um ferro velho. E portas de um guarda-roupa que eu encontrei na rua há uns dias atrás. Inclusive eu mostrei isso lá nos stories no Instagram, então se você ainda não me segue, segue lá que eu vou deixar aqui na tela pra ver spoilers, novidades e outras coisas de bastidores também. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo se for novo no canal e vem comigo pra conferir essa transformação que eu tenho certeza que vai surpreender todos vocês. Essa foi a cadeira de bar desmontável que eu comprei em um ferro velho e como dá pra ver, ela está bem velha e enferrujada, tava até quebrada e bamba, então não dava pra usar pra sentar, mas eu comprei justamente pra transformar em um móvel. Então a primeira coisa que eu fiz foi deixar ela fechadinha assim e separar as partes. Então eu fui encaixando a cegueta, que é essa serra simplesinha aí, para cortar os parafusos do lado ali e separar essas partes que abrem. Eu não vou dizer que foi fácil, porque como é ferro, é demorado. Se for com uma cética, fica melhor ainda. Mas queria mostrar para vocês que dá para fazer sim, usando uma cegueta, que é um material mais simples. Então eu separei ali cortando dos dois lados para separar a parte da frente, a parte de trás e o assento também. Então eu cortei para separar dessa forma. Eu vou usar essa parte maior e vou cortar para retirar o assento, porque ele eu não vou utilizar nessa ideia. E ficou desse jeito. Aí eu decidi retirar essa parte de ferro que tinha aí nas pontinhas também, porque era como se fosse uma abraçadeira, mas estava soldado, ou seja, a cadeira inteira era soldada, né? Mas essa parte também estava e eu precisava retirar ela. Então eu abri ali com uma chave de fenda para ficar mais fácil e fui cortando ali na parte de trás para retirar as duas pecinhas. E lembrando que se você for usar a serra tico-tico, é importante usar uma serrinha própria para metal. Como esse ferro já estava quebrando na solda, eu decidi separar e retirar só esse menor do meio. Então eu quebrei um ali, terminei de desencaixar e cortei o outro com a serrinha. Então eu vou usar apenas esses dois maiores em pé. E aí depois fui cortando a sobrinha da solda que sobrou nos dois ferros. Nessa parte de trás da cadeira eu resolvi retirar o encosto onde está escrito Antártica ali, porque não ia ficar legal se eu deixasse. Então eu apoiei ali e fui encaixando a chave de fenda entre a barra e essa parte de ferro para soltar, porque tinha vários pontinhos de solda ali. E aí depois virei ao contrário para fazer o mesmo na parte de cima. Depois que retirou, ficou desse jeito. Então eu vou usar essa parte de ferro grande, as duas barras maiores, e só vou separar essa menor que eu não vou usar, que foi aquela que eu retirei porque tinha quebrado. E aí sim, eu fui lixando tudo com uma lixa própria para metal. Para facilitar, eu gosto de usar sempre uma lixa mais grossa, tipo número 80, porque já que vai precisar lixar, que facilite um pouco, né? Então eu fui lixando todas as partes onde tinham ferrugem e não necessariamente eu fui lixando as outras partes, o intuito era lixar mais esse ferrugem mesmo. Se você vê que o ferrugem não sai, que tá correndo muito, é bom você passar, depois de lixar, um neutralizador de ferrugem, porque ele vai agir como se fosse um primer antes da tinta, sabe? Aí você passa só onde tem ferrugem para depois poder pintar. Como o meu não tava nesse estado, assim como aquele armário de cozinha que eu tinha reformado há um tempo atrás, eu não precisei passar. E aí, para fazer esse móvel também, eu reaproveitei portas de um guarda-roupa velho que eu encontrei na rua, acho que foi essa semana mesmo. Então, eu medi a parte de dentro dessa parte de ferro ali da cadeira, medi o espaço ali entre um ferro e outro, fui marcando nessa tábua ali, que vai ser a largura dela. E aí, fui riscando com a régua
para poder fazer um retângulo grande. E como eu queria que essa tábua ficasse com as bordas arredondadas, eu peguei uma bacia que tivesse a mesma largura ali da medida que eu estou usando, posicionei bem na pontinha ali e fui contornando para poder arredondar. Depois, marquei o outro lado ali, achei que a prateleira, a tábua, iria ficar pequena, então decidi aumentar. Eu coloquei primeiro com 65 centímetros, né, de largura, de comprimento, e aí decidi aumentar para 80 centímetros e fiz o mesmo, arredondando do outro lado. E aí precisei usar outra tábua, porque eu vou usar duas tábuas com esse mesmo formato arredondado e com a mesma medida. Se fosse com a medida de 65 centímetros, eu conseguiria usar apenas essa tábua maior de baixo. Mas como eu precisei aumentar para 80 centímetros, justamente por causa dessas bordas arredondadas, eu precisei de um outro pedaço de tábua. E aí eu só desenhei o retângulo primeiro, né, nessa outra tábua, com a largura do ferro ali, da parte interna do ferro, por 80 centímetros, e aí fui cortando a primeira que eu tinha feito ali com a borda arredondada. Eu cortei com a serra tico-tico para ficar mais redondinho. Se você não tiver serra tico-tico em casa, é só levar em algum lugar e pedir para cortar, que geralmente eles cobram baratinho. E aí eu cortei, deixei certinho arredondado ali, e aí sim eu posicionei essa tábua que já estava com as bordas redondas em cima da outra ali na medida certinha do retângulo, para contornar e essa parte arredondada ficar igual, porque se eu contornasse usando a bacia, talvez elas ficassem um pouquinho diferentes. Então eu sempre faço isso, se eu preciso de duas tábuas ou mais arredondadas, eu desenho só na primeira e vou contornando usando essa primeira de molde para fazer as outras. Depois de cortar as duas tábuas, eu fui lixando nessas partes onde eu cortei, aonde precisava, que geralmente é alguma parte onde tinha um parafuso que fica um pouquinho mais alta, e fui deixando bem redondinho ali, porque como é com a serra tico-tico, não fica perfeito, né? Então eu vou arredondando mais na hora de lixar. E na hora de cortar com a serra tico-tico, o MDF ou o MDP, a serrinha vai lascando as bordas da tábua. Então, eu vou consertando isso na hora de lixar. Eu posiciono a serra aí nas bordas, assim como eu tô fazendo, um pouquinho inclinada pra lixar e ficar um pouquinho melhor esse acabamento, sabe? Aí não fica tudo quebradinho, lascadinho. Depois fui passando massa pra madeira nos furinhos que tinham, porque era uma porta de guarda-roupa, então tinha alguns furinhos de parafusos. E dessa vez não precisa passar essa massa nas bordas da madeira, ali em volta, onde não tem a fita de borda, que foi onde eu cortei. Porque eu justamente vou cobrir essas bordas depois. Então eu só passei, esperei secar, retoquei um pouquinho ali, esperei secar novamente. E aí sim, fui lixando para retirar o excesso dessa massa. Então essa parte foi mais fácil ainda dessa vez, porque geralmente tem muitos furos, tem que cobrir bordas e tudo mais. Para fazer o acabamento em volta dessas tábuas, eu usei esse perfil de metalon que tem 5 centímetros. Ele é fino, tem alguns mais grossos, mas eu usei esse fino e dá super certo. Eu comprei em uma ferragista. Eu posicionei ali na lateral, fiz um furo nela e na madeira para fixar as duas juntas com uma broca própria para metal. E parafusei usando um parafuso com a cabeça arredondada para fixar, e é um parafuso menor. Aí eu fui colocando vários ali, deixando um espaço maior entre eles. E esse perfil não é daqueles grossos, ele é mais fino, mas mesmo assim ele não amassa com facilidade, é bem resistente e dá para dar a volta nessa parte redonda aí super tranquilo. Eu fui dando a volta ali, deixando bem alinhado ali embaixo para ficar retinho, e fui parafusando até dar a volta em tudo. Quando chegou no outro lado, eu marquei certinho ali aonde ia terminar, posicionei uma ponta em cima da outra, risquei com o marcador para ficar fácil de ver e cortei com a serra tico-tico usando a serrinha própria para metal. Aí você tem que medir certinho ali para não faltar e nem sobrar ali na hora da emenda. Eu comprei 2 perfis de metalon, cada um eu paguei R$19, mas calma, fica tranquilo que mesmo assim esse projeto não vai ficar caro. No final eu vou falar quanto eu gastei mais ou menos. E se você quiser, dá para fazer esse projeto também sem usar esse perfil de metalon, que vai deixar ele mais barato ainda. E por último,
último, parafusei colocando um parafuso ali na pontinha pra ficar bem certinho, essa ponta não levantar. E essa parte ficou desse jeito. Peguei a outra tábua que sobrou e repeti o mesmo processo com outro perfil de metalon. Então eu usei 2 e ainda sobrou um pedaço de cada um. Pra começar a montar, eu posicionei essa parte maior da cadeira em pé, encaixei essa bandeja dentro, apoiando no ferro, e fui fazendo um furo com uma broca própria para metal para fixar essa parte da cadeira na parte da madeira ali, que é a parte de baixo da bandeja. Então eu fui furando o ferro, o metalon e a tábua de madeira, e fiz o mesmo do outro lado e parafusei usando um parafuso grande. Para travar e não ficar bambeando de um lado para o outro, eu parafusei a cadeira no perfil de metalon colocando um parafuso brocante, que é um parafuso próprio para metal, pequeno, ali na parte de cima. Então eu coloquei um em cada lado. Peguei essa outra bandeja e, para facilitar, eu já fiz os furos no metalon e na madeira para fixar ali na parte de cima. Então vai ser uma segunda prateleira. Então eu já posicionei, reaproveitei os furos que já tinham no ferro da cadeira, assim eu não precisava nem furar, por isso que eu já furei na tábua primeiro. E aí fui parafusando, colocando parafuso grande dos dois lados, assim como eu fiz embaixo. Para fixar as outras barras de ferro, as outras duas que sobraram nessa outra parte da bandeja, eu fiz os furos para facilitar antes também e coloquei essas tampinhas que são protetores de pés de cadeira nas duas pontas dessas barras de ferro, pra não ficar essa parte aberta feio, sabe? Assim, protege também. Elas são bem baratinhas, eu também comprei no mesmo ferragista e ficaram desse jeito. E aí eu fiz os furos ali nos lugares certinho, que eu já tinha marcado. E como dá pra ver, eu fiz uma gambiarra aí para as prateleiras ficarem retinhas na altura que eu queria. Então eu fixei uma barra embaixo, fixei ali na parte de cima também. Repeti o mesmo processo para fixar a barra do outro lado. E eu não deixei a parte de baixo da barra encostada na mesa. Eu só deixei um pouquinho mais abaixo da bandeja, porque aí eu vou colocar uma roda. Então só precisa deixar sobrando um pouquinho do ferro abaixo da bandeja, ela não precisa encostar no chão nem na mesa. E aí depois de parafusar as bandejas nas barras de ferro com os parafusos grandes, eu vim fixando ali por dentro um pouquinho mais pra cima com os parafusos brocantes pra travar, igual eu fiz do outro lado, porque assim esse móvel vai ficar retinho, ele não vai ficar bambo. E coloquei também as borrachinhas nesses outros dois pezinhos que sobraram. Para encaixar as rodinhas, eu reaproveitei essa barra roscada. Foi um pedaço que sobrou de uma mesinha que eu fiz há um tempo atrás e postei aqui. Eu também comprei em um ferragista e é bem baratinho. Então, por isso que eu deixei sobrando essa parte do ferro um pouquinho mais abaixo da bandeja, justamente para encaixar essa barra roscada. E aí, para poder encaixar ela, eu fiz um furo na ponta dos dois ferros com uma broca bem grossa. Para fazer a rodinha desse móvel, eu medi a altura da mesa até o meio desse furo, que ali no meu caso deu mais ou menos 13,5 centímetros. Então, eu dobrei essa medida, que seria de 27 centímetros, ou seja, a minha roda vai ser com esse tamanho. Então, eu reaproveitei essa tábua redonda decorativa que eu tinha aqui em casa, que tinha exatamente esse tamanho, que eu dei sorte, né? Então, é só você usar algo que tenha mais ou menos a mesma medida. Então, eu fui posicionando em cima desse pedaço de tábua que sobrou de outro projeto que eu fiz e contornei 2 vezes para poder fazer 2 rodas. Depois, fui cortando esses 2 círculos usando a serra de cutico. Aí é só você ir cortando devagar e ir girando a madeira, que dá pra cortar ela redondinha. E se não ficar perfeitamente reto, que não fica mesmo, né? Mesmo no meu caso, que já uso há muito tempo, é só você ir acertando depois na hora de lixar. Então eu coloco uma lixa mais grossa, própria pra madeira mesmo, e vou fazendo o acabamento e deixando essa bolacha mais redondinha. Depois de lixar, eu fiz uma marcação bem no meio dessas 2 bolachas de madeira, que era com a medida de 13,5 centímetros, ou seja, a metade do tamanho dela. E fiz um furo usando uma broca grossa,
que encaixasse depois aquela barra roscada, para não ficar apertado e nem muito largo. Depois de furar, passei um verniz semi-brilho em spray, e pode ser tanto em spray quanto aquele de lata que eu costumo usar usando um pincel. E aí sim, pintei esse móvel inteiro ali, a parte de ferro que eu já tinha montado, usando a Chalk Paint na cor preta. Eu decidi pintar o carrinho inteiro com uma cor só, mas se você quiser pintar as partes de ferro da cadeira com uma cor e as bandejas com outra, também dá certo. E aí, eu pintei tudo com essa tinta preta e esperei secar bem. Aí, além de usar a Chalk Paint, você pode usar no lugar também a tinta spray ou até mesmo a tinta esmalte. Depois que a tinta secou muito bem, eu vim passando um verniz em spray, eu também usei o semi-brilho, mas se fosse o brilhante ficaria com um acabamento mais legal ainda. E também pode usar o verniz de lata que eu falei pra vocês antes, que passa com o pincel, que também dá super certo. Para montar a parte das rodas, eu peguei as duas tábuas de madeira redonda que eu tinha cortado e furado, peguei a barra roscada, encaixei uma porca, já comprei uma porca no tamanho certinho da barra, coloquei uma arruela e aí sim encaixei uma das rodas de madeira. Depois coloquei outra arruela e outra porca para travar. E o intuito é que fique com um pouquinho de espaço para a roda poder girar. Não pode deixar ela apertada, porque senão ela trava e não gira. Encaixei a outra ponta da barra roscada ali no furo que eu tinha feito na parte de baixo do ferro e fui passando até encaixar no furo da outra barra ali do outro lado para repetir o mesmo processo. E aí eu coloquei a porca, a arruela, coloquei a bolacha de madeira e finalizei ali com uma arruela e com a porca, assim como eu fiz desse lado. Para decorar as prateleiras, eu cortei um pedaço de tala-garça no tamanho certinho de cada uma. E esse material geralmente é usado para fazer artesanato e você encontra em armarinhos ou lojas que vendem tecidos. Eu gosto de usar tala-garça porque ela imita um pouquinho a palha indiana, que é um material bem caro. Então, eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição, porque esse daí eu comprei na internet. E aí eu fui colando com o adesivo instantâneo A1. Então, posicionei a tala-garça ali dentro, fui colocando vários pinguinhos de cola ali espalhados, que é pra colar bem. E pra essa cola não grudar na minha mão, porque é uma cola forte, eu fui apertando ali com um pedacinho de esponja, só você pegar um pedacinho de esponja velho e apertando ali para poder colar, porque como é um material todo vazado, se você colocar a mão ali para encostar, ela vai ficar grudada. Então eu fiz isso na parte de baixo e na parte de cima para decorar essas duas prateleiras, essas duas bandejas. E uma dica para poder cortar essa tala-garça aí no tamanho certinho é você usar as bandejas como molde antes mesmo de colocar nessa parte de ferro da cadeira ou antes mesmo de colocar o metalon em volta. Aí o tamanho vai ficar melhor ainda. Você encontra essa cola facilmente em papelarias, mas ao invés dela você também pode usar a cola quente. É só você colocar vários pinguinhos de cola pequenos também, para não ficar o excesso e o acabamento não ficar feio.
E depois de todo esse trabalho, enfim, o meu carrinho de bar e café ficou pronto. Nem dá pra acreditar que aquela cadeira de bar enferrujada e aquelas portas velhas de guarda-roupa que eu encontrei na rua se transformaram nesse carrinho chique e com cara de móvel caro. Nem preciso dizer que eu amei o resultado, ficou muito legal mesmo. Dá pra colocar em qualquer lugar de casa e até mesmo no escritório, como cantinho do café, cantinho de bar, ou até mesmo para colocar itens de decoração que fica lindo do mesmo jeito. E como eu disse, além de ser um carrinho de bar, ele também pode ser usado como cantinho do café. E foi por isso que eu montei um outro cenário ali para vocês verem como ficaria se fosse um carrinho de café. Fala sério se esse carrinho não ficou incrível, né? Valeu todo o esforço, todo o trabalho que eu tive para fazer ele. E para fazer esse carrinho, eu gastei em torno de R$50 com os materiais que eu não tinha, mas mesmo se eu precisasse comprar outros materiais, tipo as tintas, eu ia gastar em torno de R$100, então ainda vale muito a pena. E aí no final do vídeo eu vou falar para vocês os valores desse modelo de carrinho, tanto aqui no Brasil quanto fora, que foi no site que eu me inspirei para fazer ele, que era um site gringo, e o carrinho ficou bem parecido e era caríssimo. Então, se você aí curtiu essa ideia, não esquece de se inscrever aqui no canal se for novo, deixa muito like e compartilha esse vídeo para mais pessoas verem essa ideia incrível. E aí, eu surpreendi ou não você com essa transformação? Porque, sinceramente, eu fiquei surpresa, amei, eu não tinha certeza se ia dar certo, mas não vou mentir, deu trabalho sim. Levei, acho que uns 3 dias pra fazer. Porque às vezes você vai parando pra fazer outras coisas, você não fica 24 horas fazendo, por isso que leva, tipo, algumas ideias 2, 3, 4 dias pra fazer, porque você vai fazendo, para, espera a tinta secar. Resumindo, você vai viver a vida enquanto vai fazendo ao mesmo tempo, sabe? Então eu quero que você aí me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual foi a sua opinião sobre esse carrinho, esse bar, esse cantinho do café, sobre essa transformação do lixo ao luxo. E eu tinha falado que eu me inspirei em um móvel gringo que eu vi na internet pra fazer esse carrinho e eu não tô mentindo não, porque olha só o valor. Ele custa a bagatela de $2.325 mais 195 de frete, isso pra entregar lá fora, não é nem pra entregar aqui no Brasil. Convertendo, deixa eu ver quanto é que tá o dólar hoje. 5,7. Sai nada mais nada menos do que R$11.787. Vocês têm noção disso? E eu pesquisei no Brasil um modelo de carrinho com esse design parecido assim, com a rodinha maior e tudo mais, e custa de 2 a 4 mil reais. Tipo, o design que custa caro, sabe? Não por ser um carrinho, mas é um todo, sabe? Você consegue encontrar outros carrinhos organizadores de cantinho do café, de bar, essas coisas, mas com esse modelo assim, parecido com ele, eles são bem mais caros. Por isso que vale a pena gastar, sei lá, até $200 pra fazer um carrinho assim, né? Se precisar. Dólares não, reais. Ai, Andressa, mas eu tenho que comprar todas as ferramentas. Quando você vai fazer um bolo, você não conta o valor do forno, das panelas e tudo mais. Você não vai contar isso, você vai contar os ingredientes, né? Então, eu tenho as ferramentas, mas eu já tenho elas, ó. Eu tenho uns 4, 5 anos, tipo, dura uma vida. E eu já fiz 50, tipo, muitas ideias, sabe? Então você não pode incluir numa transformação as ferramentas. Porque se eu construir, por exemplo, um lugar, um estúdio só pra gravar, eu não vou calcular aquele valor da construção e tudo mais na peça que eu fiz, né? Então, se você não tem as ferramentas, dá pra adaptar usando outros, como eu sempre faço aqui quando eu não tenho, ou pra mostrar pra vocês que dá, ou levar em algum lugar para poder cortar, alugar as ferramentas. Eu sempre dou essas dicas para vocês para poder fazer em casa, porque se a gente ficar dando desculpa, a gente não faz nunca. Então dá para fazer muita coisa em casa assim, sem ter muito dinheiro, sem gastar muito e reaproveitando coisas que você tem ou coisas garimpadas da rua, de caçambas, de ferro velho, sei lá. Às vezes se você pedir uma ferramenta emprestada para alguém que você conhece, coisa rapidinho assim, sabe? Dá pra fazer sim. E pra fazer esse carrinho eu gastei em torno de R$50, porque eu precisei comprar aquela chapa de metalon pra colocar em volta das bordas, precisei comprar as porcas, as borrachinhas dos pezinhos, e eu comprei a cadeira no ferro velho, paguei R$10, e eu achei ainda que não valia isso, porque ela tava muito velha, tava quebrado, não dava nem pra usar, pra sentar. Mas se você tiver que comprar outros materiais, você vai gastar aí em torno de R$100, ainda vale muito a pena. E fica
lindo na decoração, fica incrível, todo mundo vai pensar que você pagou caríssimo. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa transformação. Me contem aqui embaixo nos comentários quais materiais ou objetos que vocês querem que eu reaproveite nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e tchau, até a próxima!